o tom, e desculpem pelos cachorros. Eu gostaria que vocês estivessem ouvindo bem, mas não os cachorros. Então vamos ver como que é isso. Então, boa noite. Se tiver algum problema com o som ou com a imagem, por favor me avisem. O tom dessa live vai ser um pouquinho diferente do tom das lives que eu tenho costumado fazer aqui no Mariazen. Eu falo muito sobre como fazer tal coisa, os erros que a gente pode estar cometendo, né, alguns sinais, autoconhecimento, essas coisas, e eu sentia que estava faltando uma coisa que é bastante importante, que é a parte mais sutil, digamos, da prática, que é a parte afetiva, que é a parte que realmente move a gente, que é o coração da prática. Então, para falar a respeito disso, eu convidei o Nando, o Luiz Fernando Pereira, que é psicoterapeuta. Estou me acostumando ainda com os fones de ouvido, nunca tinha feito live com fone de ouvido. Que é psicoterapeuta, é especialista em Gestalt, psicologia transpessoal e Ayurveda, é jornalista também e autor do Dermalog, né, que é um site bastante conhecido, muito bom, a respeito de autoconhecimento. Então eu tenho o costume de contar como que eu conheci os convidados que eu trago aqui. E eu conheci o Nando, bom, já conheci o Dermalog faz um bom tempo, e nesse ano o Nando lançou as mentorias dele e eu fui mentorada dele. Agora dessa última turma, foi assim que a gente se conheceu. Então, estamos cada um numa ponta do ensino da meditação, né? Eu tô no começo, né, com as minhas tutorias, e ele tá no meio, porque não tem fim, né, no meio, que é a parte de sedimentar a nossa prática, de estabelecer e aprofundar isso. Então, deixa eu chamar o Nando aqui, já feitas as apresentações, e vamos começar. Alô, alô, Olá, tudo bem? tudo bem? E você, Nando? Tudo bem. Deixa eu melhorar a luz aqui. Acho que tá bom. Boa noite a todo mundo que tá ouvindo, tá vendo. Então, Boa noite, obrigada. Jorge Martinez, Maria Zen. Obrigada por ter aceitado o convite, Nando, de muita boa vontade. Claro, imagina. Então, dá medinho de convidar as pessoas, né? Vai que elas falam não, é sempre uma possibilidade. Não. Ah, esse fone fica caindo, mas enfim. Então, para começar a nossa conversa, para abrir os trabalhos de hoje, eu proponho ler um pedaço do seu. Vou ficar com fome. Eu proponho ler um pedaço do seu livro, se você me permite, que tem que ter a Claro, permissão do por autor para favor. reproduzir um trecho do Claro, livro, por favor. Fico muito honrado, feliz. que eu acho que é um bom começo para a nossa conversa. Para quem não conhece o livro do Nando ainda, que se chama Para Abraçar a Prática, mas vai aparecer espelhado para as pessoas, tem um subcapítulo do finalzinho do livro que se chama Amar a Prática, justamente, né? E é daí que veio o nome e todas essas coisas. E ele começa assim: nós não costumamos abraçar algo de que não gostamos. Quando gostamos, há uma alegria em abraçar o objeto do nosso gosto. Mas quando amamos algo, aí então abraçamos com uma especial energia e entusiasmo, com uma especial vontade. Abraçar a meditação é transformador. Então, é mais ou menos sobre isso que a gente vai falar, né? Então, desse afeto que a gente foi construindo, né, da prática, que não é, vai muito além da obrigação ou de uma coisa que a gente quer fazer por nós ou pelos outros, né? Mas é uma relação que a gente construiu ao longo do tempo, né? Eu tenho um quarto da sua experiência com meditação, mas eu acho que isso não é determinante, né, para a gente conseguir construir um afeto ou não com a prática, né? Ele pode ser imediato para algumas pessoas, pode acontecer muito rápido, para outras demora mais um pouquinho, mas essa relação que a gente constrói é bastante importante. Né? Eu acho que tu tá falando números aí, né? Que tu tem um quarto de chão aí de meditação, mas a gente pode ver pelo seguinte ângulo, que eu precisei encontrar a meditação quatro vezes antes do que tu, para poder começar a realmente me dedicar à prática, né?
A sensação que eu tenho, assim, Joel, é que amar a prática é o que está nesse capítulo aí. Eu até estou estendendo ele para as próximas edições, porque eu sinto que realmente ele toca as pessoas, né? A gente fala tanto das dificuldades, como é que eu vou sentar, como é que eu vou aguentar fazer isso, meu corpo dói, não consigo fazer todo dia. E a gente vai se esquecendo, né, de que a prática da meditação é uma joia para a nossa busca. E a gente fala bastante na mentoria, né, que tu participou. Falo no livro também, a motivação para a gente é preciosa. A motivação para a gente, né, fazer qualquer coisa é muito preciosa. Então, eu acho que a motivação faz a gente amar essa coisa que é a meditação, né? Tipo, puxa, como é que eu vou resolver as minhas dúvidas existenciais? Como é que eu vou resolver as minhas questões? Como é que eu busco essas coisas? E a meditação, ela se apresenta, né? Olha, eu estou aqui, se você quiser, a gente pode fazer alguma coisa junto. Eu sou uma ferramenta que sou usada há muito tempo, funciono, né? Sou empírica, sou, assim, em termos orientais científicas, né? E, e eu acho que quando a gente se conecta e mantém essa conexão, a gente começa a gostar disso. Não gostar, gostar no sentido assim mais hedonista, né? No sentido, eu gosto, eu adoro meditar todo dia. Não, às vezes não dá para adorar muito mesmo, é bem difícil. Bem difícil, às vezes a gente está bem cansado, às vezes a gente tem que acordar muito cedo. Às vezes o corpo não tá legal, a mente não tá legal, mas é amar no sentido assim mais de trás, né, do fundamento, tipo, eu quero fazer isso porque isso é uma coisa importante para minha vida. Eu sinto que isso é importante. Então, realmente, quando a gente descobre a meditação, a gente descobre o que ela é mesmo, né? A gente vê que, puxa, não tem como não gostar disso e não se apaixonar e não se entregar e aí tem que ver tudo que vem junto mesmo, que nem um relacionamento, né? Um relacionamento vem um monte de coisa junto e a gente precisa ir aprimorando, entendendo o que que é isso aqui, como é que eu lido com aquilo, como é que eu lido com aquilo, vou me transformando, a prática me transforma. Então, eu sinto que esse capítulo aí é muito precioso, apesar de chegar no final do livro, né? Já está no final do livro, aí ele aparece, amar a prática, mas eu acho muito, muito, muito importante a gente realmente se conectar com amor a isso, né? É amor à nossa busca, na verdade. Exato, e isso facilita também, né, o nosso processo e o nosso meditar e fazer da meditação o caminho mesmo, né, não algo que a gente faz uma vez por dia ou algumas vezes por semana, mas é algo que a gente está constantemente fazendo, né, a busca fica mais forte dessa maneira. Exato, tu se conecta com a busca, né? Se conecta com a meditação, mas mais do que a meditação, tu se conecta com a busca, e tu sabe que a meditação está ali como essa ferramenta para a tua busca, né? Então qualquer pequeno assim brilho de consciência que a gente tem durante o dia, a gente se lembra da prática, e a gente vai se lembrando cada vez mais. Eu preciso desenvolver isso aqui, eu preciso estar mais consciente, eu preciso estar mais acordado, não posso ficar, né, sonâmbulo o dia inteiro, não posso estar no automático o dia inteiro. Então quando a gente começa a ver isso no dia a dia, realmente, esse é um ponto muito importante. A gente começa a despertar essa, eu quero, né? Eu quero, puxa, eu vou fazer todo dia. Quero aprender mais, quero aprender melhor, quero, né? Então isso vai motivando, a gente vai despertando essa coisa. E como a gente fala, né, Jorge, a gente falou bastante assim na mentoria, é uma coisa nossa, é nós e a prática, não tem mais ninguém. A gente tem que amar aquilo assim genuinamente, um amor falso não vai funcionar nessa hora, né? Nós Sim. temos que realmente entrar numa relação assim, íntima com aquele processo de sentar na almofada, ou na cadeira, ou na poltrona, onde for, mas a gente desenvolve mesmo essa coisa, né? Uma relação mesmo, uma relação amorosa com a prática, eu acho. Até porque nem tudo que a gente descobre na prática é muito agradável, né? Então a gente aprende a gostar até dessas coisas que não são tão bonitas, né? Ou não tão Não é? legais. Não é? E a gente, ao mesmo tempo, se abraça, né? Porque isso é nosso. Então, as coisas que a gente descobre acabam sendo recebidas de coração aberto, né? Então, não é, meu Deus, eu sou uma pessoa horrível, mas, olha isso aqui, né? Então, tinha um negócio lá de 20 anos atrás que ainda estava aqui. Então, isso é bastante legal, né? Da gente não Não é? achar Conta essa feio. história. Conta essa história. Essa história é bonita. Não precisa dar detalhes, mas conta como isso é um momento ruim, aparentemente ruim, né? Como é que a gente pode relacionar um momento ruim, um momento de angústia, ao amar a prática, né? Então, como é que funcionou isso para ti? Acho importante mesmo. Isso é um exemplo prático e poderoso. Foi.
pensar. Bom, isso aconteceu enquanto estava rolando a mentoria com o Nando, e daí ele soube da história, porque eu falei, meu Deus, Nando, eu sento pra meditar e só choro. O que eu faço? Né? Tá ruim, tá difícil, tô me sentindo muito angustiada. E aí, conforme a gente foi conversando, e eu desci para fazer o meu almoço, me veio um insight gigantesco, assim, porque eu sentia que essa angústia que estava voltando para mim era uma angústia que eu já tinha sentido, né, 22 anos atrás, e eu não estava entendendo por que ela estava ali, né, o que ela estava querendo me dizer. Eu só sei que ela estava me deixando angustiada. Eu estava chorando, que estava ruim. E daí, finalmente, tive um insight que foi um negócio que aconteceu e que acabou desencadeando mais um monte de outras coisas e escolhas não muito certas, né? E uma volta gigantesca que eu dei na vida para chegar onde eu tô agora. E isso foi o que eu falei para você até, foi aliviante e dolorido ao mesmo tempo, né? Porque, meu Deus, eu não tava esperando um negócio desse. Mas foi muito bom, assim, porque eu estava me guiando intuitivamente nesse tempo todo, e agora eu tive mais clareza de por que eu fiz uma série de coisas, né? Tomei uma série de caminhos, e agora ficou muito mais claro para onde eu quero ir, né? Onde eu tô e para onde eu quero ir, né? Então, Exato. o processo é Como, horrível. como não amar uma coisa dessa, né? Como não amar isso? Como não amar? Acho que é importante dizer assim também que eu notei, Joyde, a tua abertura e tua presença para aquilo, né? Quando a gente conversou, a gente não estava meditando, a gente não estava falando assim especialmente, né, de como fazer a meditação, mas como lida com esse processo agora, que ele começa a aparecer, né? E a tua abertura, a tua vontade de saber o que está acontecendo, isso é um princípio mesmo meditativo, né? Eu preciso estar aqui vendo isso, eu quero ver isso, eu quero estar centrado, eu não quero me perder nisso, eu quero ver, quero ficar consciente. E aí, consciente, junto com isso tudo, acontece esse movimento revolucionário. Quer dizer, agora tu tem mais clareza para lidar com uma série de coisas na tua vida. Se tu não tivesse, imagina quantas coisas podem acontecer, sei lá, em 1, 2 anos de prática, para a tua vida futura. Quantas coisas mais tu pode enxergar de automatismos, de inconsciência, que pode ir te liberando, né? Isso acontece com todo mundo, né? Acontece comigo, não é porque eu estou meditando, sei lá, 17, 18 anos. Isso não quer dizer nada, não quer dizer nada. Eu acho que no fundo significa que eu preciso mais, eu preciso descobrir isso antes para poder resolver as minhas coisas. Mas da mesma maneira, senta, né? Senta, fica consigo mesmo, né? Deixa aparecer, observa, centrada, relaxado, né? Puxa, isso eu acho um amor a si mesmo, na verdade, assim, amor à prática é um amor a si mesmo, sabe? Dá uma parada. Vamos dar uma parada, gente. Só 20 minutos, 30 minutos com a gente mesmo, né? Sair do mundo externo, dessa bitolação inteira de mundo externo, volta, abraça, né? Senta, relaxa, fica contigo. O Thich Nhat Hanh, o monge Zen Thich Nhat Hanh, diz que a presença é um ato de amor, né? A nossa presença com a gente mesmo é um ato de amor. Eu acho que amar a prática é amar a gente ficar presente com a gente mesmo um pouquinho, só 30 minutos, né? As outras 23 horas, tu pode ir lá, né? Mas pelo menos esses 30 minutos. Ó, tá passando um monte de pergunta aqui, Sim, mas prestar atenção. a maioria era comentário. Tem uma pergunta propriamente dita, que era: toda meditação precisa ter um propósito, ou podemos Ah, apenas esperar? boa pergunta. Uhum. Essa foi ótima. Acho que, bom, gostaria que você respondesse também, né? Mas Uhum, eu acho que a meditação começa com um propósito maior, né? E aí as coisas vêm. Mas também pode começar com um propósito específico, né? A gente pode meditar sobre coisas específicas, né? Eu acho que as duas opções são válidas, né? A gente pode tentar descobrir algo, né? Uma questão que a gente tenha, ou a gente pode só se jogar no processo e as coisas vão surgindo naturalmente também, né? Como que você vê essa questão? acho que parecido. Eu acho que a gente inevitavelmente sempre vai começar por um propósito, e esse propósito sempre tem a ver com a busca, né? Eu me lembro quando eu fazia os retiros zen, tinha muito essa questão, tipo, a gente vai sentar só por sentar.
Mas como assim só por sentar? Eu quero descobrir coisas da vida, coisas da morte. Eu não quero só sentar, né? Não faz parte do meu objetivo aqui, do meu propósito estar só sentado. Mas existe aí uma quebra, né? Para você atingir o seu objetivo, em certo momento, o seu propósito, ele precisa virar uma prática sem propósito, que é quando você entrega tudo e você desiste de dizer eu tenho um plano e eu tenho um prazo. Quando você começa a desistir dessas coisas do ego e da mente, então a prática começa a ganhar corpo. Ela começa a ganhar corpo porque você não está empurrando um propósito para cima da almofada. Mas assim, eu acho inevitável a gente ter um propósito, pelo menos esse propósito que a Joyce falou, um propósito de fundo mais amplo, que é alguma coisa relacionada com a nossa busca. Eu particularmente acho que um propósito, por exemplo, como diminuir os triglicerídeos, né? Porque algum médico pode receitar, não faça meditação se você está com estresse, os seus triglicerídeos estão muito altos, você faça meditação para diminuir seus triglicerídeos. Eu não acho esse um bom propósito, eu acho um propósito desvirtuado, um propósito egóico, né? Sanssárico, como a gente fala. É válido? É válido, tem a sua utilidade ali, as pessoas podem fazer isso, mas a pessoa não vai sair nem do primeiro centímetro assim, das alturas que a meditação é capaz de levar uma pessoa. Se ela está satisfeita e ficar só naquele centímetrozinho ali, né, com a água, só na sola do pé, assim, tá tudo bem. Mas se ela quiser algo mais, esse propósito, que é um propósito quase existencial, acho que é um propósito comum, né? Toda pessoa que se dedica à meditação tem alguma coisa meio existencial, de vida, de morte, de existência humana, de sofrimento, de entender o que a gente está fazendo aqui, né? Eu acho que tem esse propósito. Agora, como é que a meditação resolve, a gente nunca sabe, né? A gente vai se aprofundando, isso vai se modificando, a gente tem que estar sempre meio que aberto e soltando esse propósito. Esse propósito não pode estar muito interferindo na prática, porque a prática ela tem uma coisa meio dela, assim, né? A prática ela tem essa coisa de a mente precisa descansar. Ela não pode ficar no comando das coisas, ela precisa sentar e esperar, né? E aí o propósito, no sentido assim de objetivo que a gente está acostumado, né? Eu tenho essa meta, eu tenho esse objetivo, aí ele pode quebrar realmente a meditação total e desvirtuar completamente a prática para um outro lugar. Então acho que eu concordo contigo, assim, tem e não tem, né? E é difícil mesmo. Isso é realmente uma coisa que está no meio, tem que desenrolar, cada um tem que desenrolar essa dúvida sozinho. Sim, e até porque a gente não escolhe quando vem as respostas, né? Normalmente elas vêm quando a gente menos espera, quando Exato. a gente nem tá querendo nada, que nem agora, né? Mas o negócio vem, né? Então, e só queria acrescentar também que tem bastante gente que começa na meditação com esses propósitos mais instrumentais, assim, mais mundanos, digamos, né? E acabam eventualmente descobrindo Isso. uma dimensão nova da meditação, né? Isso. Então isso é uma, bastante interessante também. isso. É uma droga que leva para drogas maiores, né? Uma droga leve que leva para drogas maiores. Exato. Sim, eu sou bastante desconfiado desse itinerário, mas eu acho que ele acontece. Eu acho que ele acontece sim, eu tenho que reconhecer. Às vezes a pessoa entra por uma coisa meio sansárica ali, desenvolvimento pessoal, e de repente ela começa a descobrir que o buraco é bem mais embaixo e ela realmente se interessa em cavar né, e se aprofundando e se aprofundando. E isso realmente é valioso, assim. Eu acho que isso acontece de fato. Eu tive alguns alunos, assim, inclusive, por isso tô falando de experiência própria com os meus alunos, né? Tipo, Boa. eu procurei meditação porque eu queria mais foco, mas aí eu acabei descobrindo várias outras coisas e a questão do foco ficou em segundo plano, por exemplo, né? Então, Ótimo. é legal. Tem uma pergunta aqui, da Ana. Vocês poderiam dar um exemplo prático? Eu não tenho ideia por onde começar. Só que daí a pergunta ficou meio perdida no meio da conversa e eu não sei exatamente a que você está se referindo do exemplo prático. Se você quiser colocar uma outra coisa. Acho que tinha a ver com a história de ter propósito e não ter propósito, né? Talvez. Deixa eu ver aqui. Tinha uma época na minha meditação, na minha prática, que eu ouvi uma metáfora que eu achava muito interessante. Ao mesmo tempo que eu sentava, porque eu tinha uma sede de descobrir as coisas, eu já tinha sido instruído que eu não poderia ficar ativamente em cima da almofada pensando nisso. Isso não poderia aparecer nem assim lateralmente. Eu teria que realmente entregar, soltar toda a minha atividade
proposital, né? E soltar, e soltar, soltar. Eu me lembro dessa metáfora que era como se a gente, né? Quando a gente senta, é como se a gente fosse ouvir uma senha muito longa uma vez só. E a gente precisa estar muito atento para já pegar o início da senha, né? A gente não pode estar meio que dormindo, de repente começa a senha, a gente começa a ouvir a senha só da metade. Não, a gente vai ouvir uma senha longa, sei lá, 12 dígitos, e a gente precisa estar bem aberto. Isso meio que quebra um pouco aquele objetivo. A gente fica com a consciência tão nesse lugar e a mente fica tão, né, já recolhida que o propósito ele vira algo muito lá atrás. Ele já não está mais controlando a prática, né? Então acho que isso é um exemplo prático. Eu acho que todo mundo passa por isso porque a entrega, essa soltura faz parte de toda a prática, né? Chega uma hora que você percebe que não dá mais. Eu não posso mais controlar isso aqui, não posso mais prever as coisas, não posso mais querer que vá rápido, que vá devagar, ou que seja bonito, que seja feio. Então, quando a gente começa a realmente ser convencido que precisa soltar tudo ali, a gente começa a entender esses dois propósitos. O propósito que está lá, como motivação lá atrás, e a minha prática que está solta. Se eu descobrir alguma coisa daqui a 5 anos está ótimo, se eu descobrir daqui a 15 segundos está ótimo, e seja o que Deus quiser, entrega, sabe? Acho que isso, para mim, seria um exemplo prático, assim, entre a busca, né, que acontece o dia inteiro, e a prática formal. Porque tem a prática também, como essa coisa, né, que até a Joy estava falando, a prática que a gente está aberto o dia inteiro, a gente quer ficar consciente o dia inteiro. Aí tem esse rastro da meditação também é uma postura de meditação. Mas acho que a gente está falando um pouquinho mais da prática formal, né? Então acho que esse seria um exemplo prático que eu poderia trazer, assim, que eu acho que tem bastante, assim, né, vida cotidiana e a prática formal. E que é bastante difícil, né? Porque vai na contramão da nossa tendência a controlar as coisas. Exato, exato. Então, essa é a maior dificuldade que eu vejo dos meus alunos no começo, mas como assim que é só ficar aqui? É isso? É isso que é meditar? Eu estou meditando? É isso mesmo? Uhum. Né? Mas eu não tenho que fazer mais alguma coisa? É só prestar atenção em X ou Y? Mas daí fica mas como que isso vai me ajudar? Para onde que isso vai me levar? Tipo, não, sossega, é só isso. Só, Isso. né? Não é pouco. Mas é complicado, é bastante complicado no começo, em particular. Eu gosto muito de ajudar as pessoas nessa hora. Tem que conectar essa dúvida, porque essa dúvida ela é muito angustiante. As pessoas podem ir embora, né? Se elas não sabem o que está acontecendo ali, elas podem ir embora da prática. Eu acho que desperdiçar, né, a meditação, assim, é como você jogar uma chave mestra, né? A chave mestra no lixo, assim, tipo, não, por favor. Ótimo, respondi a pergunta, então é mais ou menos aquilo mesmo. Mas, assim, eu tomo muito cuidado, assim, eu acho que a instrução, o teu papel, Jorge, ele é muito valioso, porque é o primeiro contato que a pessoa faz com a meditação. Eu me lembro até hoje do primeiro contato que eu fiz. É um contato muito precioso, se a pessoa não for apresentada de uma maneira, assim, realmente ao universo né, assim, fantástico que é essa técnica, milenar, né? Ela pode jogar no lixo e, eu tentei uma vez fazer meditação, mas não consegui porque a minha mente é muito agitada e aí nunca mais tentei. Aí fica essa primeira impressão quebrada, sabe? Então, puxa, eu realmente aprecio bastante a instrução correta nessa hora, sabe? A hora que a pessoa chega na tua frente e fala, que é isso, né? O que é isso que eu vou aprender exatamente? E como que você conheceu a meditação, Nando? A meditação te encontrou ou você encontrou a meditação? Como foi esse processo? Não, eu encontrei a meditação em 2001. Eu estava passando por um momento emocional bem ruim e aí eu me lembro que eu estava muito, muito, muito triste. Eu não estava depressivo não, mas estava bem triste assim. E essa tristeza se conectou com uma coisa da minha busca. E é como se eu tivesse dado um ultimato para mim, assim, tipo, naquela tristeza ali, no fundo do poço, eu falei, chega, eu preciso encontrar alguma coisa disso. Não vai mais dar uma procuradinha aqui e ali. Eu me lembro que eu entrei numa livraria e falei, onde tiver um livro aqui que me ajude a responder as coisas, eu vou encontrar esse livro. Não vou sair dessa livraria. Eu tinha a tarde inteira, eu me lembro daquele dia. Não vou sair dessa livraria enquanto não encontrar. Então era a maior livraria que tinha lá, era 3 andares. E assim, foi muito rápido, né? Quando a gente se decide, é incrível. O inconsciente mira a gente vai direto. Fui direto para a estante, peguei uns 3 livros. O primeiro deles já tratava da sabedoria da Índia, que eu nem sabia o que significava a sabedoria da Índia, nem sabia que tinha uma sabedoria na Índia.
E aí o autor começou a me explicar como é que a Índia entendia, como é que o yoga entendia a vida, e aquilo começou a me abrir os olhos, aí no final ele falou, Ayurveda e meditação. Se você, né, se esse livro fez alguma coisa por você, procure Ayurveda e meditação. E na mesma hora, eu entrei num curso de Ayurveda e num curso de meditação, tive que ir para o Rio de Janeiro fazer, porque eu morava em Florianópolis, fui no Rio de Janeiro fazer um curso de meditação transcendental, que era, tinha assim, tinha budismo tibetano forte na época e a meditação transcendental como uma técnica comercialmente disponível, popular e tal. Aí eu falei, não quero me envolver com budismo assim, né, de cara, não sei se é mesmo a minha praia ou não, então deixa eu fazer esse curso de meditação transcendental, porque ele parece um pouco mais aberto, né, mais assim, secular, né, menos dentro de uma doutrina, e eu fui lá e fiz, e ali começou a minha jornada, né, aí eu fiz 7 dias de curso com a minha professora Adriana Maranhão, e aí aquilo foi meu início, assim, aí eu entendi que ali tinha, ela me mostrou 500 pesquisas que o Maharishi Mahesh Yogi estava fazendo sobre meditação. Eu já fiquei fascinado ali, eu falei, é aqui mesmo, né, aqui eu vou engatar a segunda e vou em frente o resto da vida. Aí que foi 2001 isso, assim, acho que foi setembro de 2001, justamente um pouquinho antes, acho, das Torres São Gêmeas gatos. lá, Aham. um pouquinho antes das Torres Gêmeas. A minha história foi meio parecida, mas Como só um foi? momento, por favor, tirar. Essa é a Julie? Dá licença, Julie. Oi, Julie, tudo bem? É... Legal, né? O gato vê que a dona tá dando atenção para alguma coisa, pra uma tela. E Meu aí o gato Deus, vai na frente, né? é o que mais tem acontecido ultimamente. Mas enfim, eu comecei a ter crise de ansiedade muito novinha, assim, eu tinha uns 11 anos, mais ou menos. E aí foi na época daquele Livro das Religiões, do Jostein Gagner. E eu falei, meu Uhum. Deus, eu preciso, né? E eu já me achava muito madura para poder escolher uma religião aos 11, 12 anos, e daí eu li. E eu tinha gostado de budismo, eu tinha gostado muito de budismo, mas no alto da minha maturidade, aos 12 anos, eu obviamente não entendi. E que era esse negócio de dissolução do ego, e tipo, não, né, pelo amor de Deus, é óbvio que eu sou uma pessoa muito importante no mundo. E daí eu deixei o budismo de lado, mas tinha ficado essa simpatia. E aí o tempo passou bastante. E eu também estava numa época muito difícil da minha vida. Eu tinha acabado de sair da crise mais séria de depressão da minha vida, assim, em dezembro de 2000. Estava no meio da crise, na verdade, em dezembro de 2015. Que eu só conseguia ficar deitada na minha cama, eu tô apontada pra minha cama. Só conseguia ficar deitada na minha cama, parei de comer, não conseguia fazer nada. Eu só ficava assistindo Netflix, que é o que a gente consegue fazer. Tava com a minha tese atrasada, tava tudo horrível. E aí eu falei, eu tava assistindo desenho, cansei de assistir desenho. Eu falei, não, eu vou assistir documentário. E aí eu achei um documentário que chamava The Dhamma Brothers, que era sobre a implantação da meditação Vipassana numa prisão de segurança máxima. Uhum. E aí eu assisti 15 minutos daquele negócio, eu falei, é isso aqui. E é essa meditação aqui. Daí eu já pausei o negócio, já fui procurar também. Não sabia nem se existia isso no Brasil, né? Se era um negócio de outro mundo. Daí eu descobri que ia ter um curso aqui e por aí foi, né? Então, 7 meses depois, porque eu não consegui a vaga pro curso que ia acontecer dali 2 semanas, é claro, né? 7 meses depois eu fui fazer. E aí não parei mais, né? Mas é aquele negócio que puxa a gente, né? Eu acho que na hora certa. Às vezes a gente fica flertando um tempão com essas coisas, mas quando chega a hora, daí não tem escapatória também, daí já é. É como que tu viu como a tua busca está conectada, né? A busca sempre, assim, quando realmente o impacto da meditação causa, ele está sempre conectado a essa busca, é incrível, assim, e sempre parece que tem um sofrimento antes, né? Eu não quero induzir ninguém a ter que sofrer para descobrir a meditação, não, mas parece que essa história é um pouco comum, assim, a gente chega realmente num lugar que é muito amargo, muito ruim, e a gente encontra esse negócio, né? Que é realmente muito valioso, assim. É, E acho que talvez seja isso que nos faz amar mais a prática, né? Porque a gente vê a diferença prática que ela fez e faz na nossa vida, né? Tudo que a gente conseguiu enxergar depois dela e como a gente conseguiu se colocar no mundo depois dela também, né? Então é muito claro, né? Tudo isso, toda essa diferença, né? E como ela é importante, como essa busca não pode parar também, porque não é só
se recuperar de uma crise de depressão, mas é tudo que está em volta disso, né? Tudo Uhum. que levou a isso. E talvez seja essa parte que nos faça valorizar mais, né, a prática. Então, também, eu não quero que as pessoas fiquem dando tanta cabeçada na parede quanto eu dei, né? Por isso que eu tento aproximar elas, né, antes da tragédia. Mas às vezes a gente precisa de algumas tragédias, uma ou duas na vida, para a gente Uhum. conseguir, né, levar o empurrão final que a gente precisava, né, para fazer o que é necessário. Exato, que é uma demonstração que a gente está indo pelo lado errado. A gente precisa ver que a gente está indo pelo lado errado, né? Que nós somos uma horda indo pelo lado errado. Então é muito importante mesmo que alguma coisa, né, que tenha sofrimento, que ele mostre, que ele venha rápido, né? Rápido, assim, tipo aquelas tiradas de band-aid, né? Que seja um Uhum. sofrimento, seja rápido e que ele mostre logo, olha, é por aqui mesmo, né? É aqui tem uma saída, aqui tem alguma coisa, né? Eu não conheço outra coisa que seja tão poderosa contra a meditação. Para mim, a meditação é única em várias categorias, assim, como prática, sabe? Essa prática, por exemplo, uma prática sistemática que tira a gente da externalização e coloca na internalização, né? Eu não conheço outra prática que faça isso dessa maneira. É uma prática que transcende identidades, né? Treina a transcendência de identidades, que as nossas identidades todas condicionadas no mundo. Também não conheço uma prática que faça isso. Enfim, a gente pode até achar alguma outra coisa, às vezes a terapia se equipara um pouquinho, às vezes uma PNL parece que se equipara um pouquinho, mas realmente o conjunto, a meditação é realmente única. E os orientais, eles não estão cultivando isso há tanto tempo porque eles são esquisitos ou porque eles são muito diferentes. É porque eles descobriram um negócio fantástico aí mesmo. Um negócio de ouro é tão simples e ao mesmo tempo tão poderoso, né? É extremamente ambíguo nisso. Que é só sentar mesmo, gente. É só sentar. A resposta está muito perto. É só sentar e vai, né? E vai pro resto da vida fazendo isso. E tá ali, então, assim, eu realmente, para mim é um negócio, não vejo nada parecido. Se eu tivesse achado algo parecido, eu já tinha lá me aproximado, buscado conhecer, porque a meditação realmente ajuda muito a gente a passar por essas transformações necessárias em relação ao sofrimento e aos métodos que a gente está vivendo completamente equivocados, né? Me ocorreu agora um monge Theravada brasileiro que ele fala muito dessa história de não é a meditação que vai fazer alguma coisa. A gente está muito acostumado a usar essa composição, né, verbal, assim, a meditação faz alguma coisa, parece que eu vou meditar e vou ficar esperando aqui que a meditação me produza alguma coisa, quando é o contrário, isso até é uma quebra de paradigma, né? Tipo, eu preciso agir com a meditação para a minha busca, para as minhas inquietações, para os meus problemas, para o meu sofrimento. Então, eu uso isso como se fosse um aparelho mesmo. Eu comigo mesmo, passando por dentro de mim, eu consigo fazer isso. Então, a meditação, na verdade, ela não faz nada. É a gente que faz com a gente mesmo, através da meditação. Esse monge, Ajahn Mudito, é um monge brasileiro de budismo Theravada, sensacional. Ele dá palestra todo domingo ao vivo na internet. E ele tem muito essa fala. Então, não é a meditação que vai fazer algo, é a gente que vai fazer algo com a gente mesmo, usando esse negócio, essa ferramenta, essa técnica, essa prática, que é a meditação. Então, puxa, né? Eu acho que é bem esse caminho mesmo. Sim, e é também basicamente a gente não esperar cair do céu, né? Que a gente espera muito disso, a gente Exato, espera mágica, né? Que seria ótimo, exato, mas exato. não funciona dessa maneira, né? A busca é nossa e a gente tem que fazer por onde, né? Basicamente. Exato. Não é uma coisa de aquisição, né? A gente está muito acostumado com isso. Eu vou adquirir alguma coisa e essa coisa é uma prática, né? É uma, sei lá, uma acupuntura, uma massagem e depois que eu fizer isso vai acontecer alguma coisa. Eu vou sentir alguma coisa, eu vou entrar num transe, mas não é assim, né? Então é um amor a gente mesmo, um amor a busca. Eu gosto muito dessa palavra busca, não tem uma busca aí. Amor à busca. E para as pessoas que não consideram ter uma busca, o que Ah, você essa é uma boa diria? pergunta. Uma boa pergunta. O que eu diria? Presta atenção um pouquinho. Presta um pouquinho mais de atenção na vida. E aí talvez a busca comece a aparecer.
se essa pessoa tivesse um pouco aberta, é porque eu acho que a pessoa que não tem uma busca, ela não está aqui. Ela não está aqui não está aqui nessa live, não está em nenhum lugar relacionado à meditação. Como eu não via, antes de eu descobrir a meditação, eu não via meditação em nenhum lugar. Ela estava provavelmente ao meu redor, mas eu não registrava, porque eu não conectei a minha busca a essa coisa. Hoje não tem como não conectar, né? Você digita busca na internet, provavelmente, sei lá, os primeiros resultados do Google vão aparecer, tem a ver com meditação, mas eu acho que a pessoa tem que despertar alguma busca. Se ela não desperta alguma busca, não adianta nada. Meditação não é para essa pessoa realmente, ela não tem uma conexão, é necessário que a pessoa chegue nisso sozinha, ou que se ela estiver aberta, eu diria, presta um pouquinho de atenção na própria vida, no seu cotidiano, no dia a dia, e talvez a busca nasça. E quando a busca nascer, então essa pessoa pode estar se aproximando da meditação de alguma maneira, né? Realmente isso não tem, isso é de cada um mesmo. Uhum. É porque muito se fala que a meditação é para todo mundo, e de fato é, mas nem todo mundo está pronto para a meditação, né? Tem uma diferença muito grande, nem todo mundo está na vibe da meditação, Exato, né? exato, Então exato. tem muito dessa coisa de usar a meditação como band-aid, né? Como diz o Alan Wallace, mas não vai adiantar, né? Se você não está realmente disposto, né, a fazer isso, vai ser aquela meditação rasinha, né? E daí talvez nem valha o esforço, talvez outras coisas sejam melhores, mais eficazes para você do que fazer, porque é um Claro, esforço, né, a gente meditar. claro. E a gente tem que respeitar, porque a gente estava fora dessa Sim, há poucos anos atrás, né? Não tem, não quem tem, sou eu para falar, né? Fiquei não ali tem. rodando tanto tempo, mas sim. Exato. Então não tem mal nenhum, não. Toca a vida, né? A vida vai mostrar que é necessário, porque a gente está esbarrando todo momento. Sem consciência não tem vida viável. Então a consciência, uma hora a gente vai se tocar, viver consciente é absolutamente fundamental. Às vezes demora, né? Esse é o problema. Às vezes demora muito para a gente descobrir isso. Esse é o problema. Mas também faz parte do karma de cada um. Não tem como. O que a gente vai fazer? Não tem nada para fazer. Você pode rezar para que todo mundo encontre isso o mais rápido possível, que não precise sofrer muito, né? Que possa encurtar o sofrimento, mas que tenha o sofrimento necessário para descobrir isso e amar isso, né? Assim, para a gente voltar um pouquinho ao amor à prática, é a história de saber quão fantástico é esse negócio, né? Saber a jornada imensa que esse negócio, que essa meditação, né? Ela percorreu até chegar na gente, né? Quanta gente estudou isso, quanta gente se dedicou a isso, e quanta gente se liberou. Isso não é uma autossugestão assim, né, de gente iludida, não, isso é empírico. Essas pessoas realmente se liberaram, elas realmente viveram muito melhor, elas realmente conheceram a vida de um nível que a gente não está acostumado. Então, nesse ponto de vista, elas não tinham nada de primitiva só porque era 2000 anos atrás, não, pelo contrário, elas eram muito mais avançadas do que a gente. Num certo ponto, a gente está muito degringolado, assim, a gente ter essa oportunidade de ter o contato com isso, para mim é assim, a gente ter realmente a gente ter ganho na loteria. E assim, tem a metáfora da tartaruga, né? Que o globo é uma. Imagine um globo coberto de água. Imagina que dentro desse globo coberto de água tem uma tartaruga, no oceano inteiro. Só tem uma tartaruga e um pneu, uma boia, boiando. De cada 100 em 100 anos, a tartaruga sobe uma vez a superfície. Então imagina que ela vai, nessa única vez, acertar com a cabeça dela o aro da boia, né? Quais são as probabilidades disso acontecer? Então acho que se você encontrou a meditação, você encontrou um negócio, a saída. Você encontrou a saída, a solução, né? Então, como jogar isso fora? Não tem como jogar isso fora. Então acho que a principal noção é você saber que a meditação é esse negócio. Porque se você sabe, você não joga fora. Você só joga fora se você não sabe. Você só fica ali patinando na história da disciplina e tal, se você acha que o negócio é meio chato só. Que é um negócio que você não sabe muito bem o que é. O meu amigo pratica e está melhor, mas eu não sei exatamente como é que ele opera. Ele vai a retiros, eu acho legal, mas sabe, se a gente não sabe direito o que é, aí a gente patina. Mas se a gente sabe, aí eu acho que desperta isso, sabe? Desperta uma coisa tipo, puxa, eu quero isso para mim, né?
Como a gente Uhum, quer várias coisas para nossa vida, né? A gente descobre um curso de faculdade que a gente quer, a gente vai, né? Você tenta, eu quero, estuda 4 anos, né? Todos os dias. Então, a meditação é a mesma coisa. Você quer, você sabe o que quer, então pronto. Não acho que é suficiente. Talvez o nosso trabalho seja mais assim, né? Como operários da meditação, seja mais explicar assim o que é. Porque se a gente explica o uhum. que é, tipo, é sozinho, né? É oceano. Você quer vir conhecer o oceano? Ah, não sei o que que é. Então vem cá que eu vou te mostrar. E você olha o oceano e você fala, vamos voltar? Não, não. Não quero mais voltar, entende? Então, pra mim tá bom aqui. Sim. É despertar um pouco de entusiasmo, né? Porque existe algumas ideias bem equivocadas a respeito da meditação, né? Então, alguns acham que é misticismo, outros acham que é remédio, outros acham que é uma coisa, que é outra, que é outra, que é outra, né? E isso acaba afastando as pessoas, né? Então, eu vejo a minha função, pelo menos, nesse sentido, né? Tipo, Uhum. meditação é mais por esse caminho, assim, né? É esse caminho que vai te trazer mais coisas. Talvez seja aí que você consiga estabelecer a sua busca, encontrar as respostas que você quer, e etc. Porque a gente não quer só, sei lá, diminuir a nossa ansiedade. A gente quer muito mais da vida do que isso, só que a gente não sabe, né, Exato, que a meditação pode exato. ajudar nesse sentido, né? Exato. A gente não sabe, a gente não quer só o final da ansiedade. A gente quer o final de todas as ansiedades, se for possível, Uhum. Só que né? parece uma coisa meio utópica, né? Ou então que as pessoas estão falando isso só para vender a meditação, porque daí é bonito, É, soa mais legal, nirvana e tal. isso. Mas é real, né? Então, estamos aqui de, não sei, eu me sinto meio, como que chamam? Esqueci. Mas a pessoa que fica Evangeli- ali, é, Evangelizando, eu sei, eu isso, caio também. exatamente. Caio nessa armadilha o tempo todo também. Depois do meu primeiro curso de Vipassana, eu fui a chata, porque eu não conseguia parar de falar de meditação e tudo que eu via nas pessoas, meu Deus, você está em sofrimento e você não percebe, né? Então tem que Isso. segurar um pouco a onda, né? Mas é real, né? Só que eu acho que a gente não pode empurrar a meditação, a gente pode falar, olha, ela é linda, a gente ama, né? Ela muda vidas, etc. Ela faz a gente viver melhor, mas é isso, né? Também não adianta a gente socar isso goela abaixo das pessoas, porque também não funciona. O Antônio está falando aqui, tem que diminuir a ansiedade e contribuir para uma sociedade melhor, né? Sim, e você diminuir a ansiedade é contribuir para uma sociedade melhor. Se cada um de nós três aqui, eu, você e a Joyce, formos menos ansiosos, a gente já está contribuindo. É a melhor contribuição. A melhor contribuição que a gente pode dar, né? Isso vários mestres falaram isso já. A melhor contribuição que você pode dar é você mesmo se desfazer das suas noias, dos seus problemas, dos seus hábitos, dos seus condicionamentos. A gente tem 1 trilhão de condicionamentos, a gente acha que nós estamos na crista da onda ali, super livres, inteligentes, mas não é, nós somos muito escravos de um monte de condicionamento. A gente trabalhar esses condicionamentos é fundamental. Eu acredito nisso como a principal coisa para a gente construir uma sociedade melhor, Antônio. Eu acredito nisso mesmo. Isso é procurar Sim. o equilíbrio interno, exatamente. E às vezes a gente tem umas ideias meio megalomaníacas, né? Que a gente tem que fazer grandes coisas, né? Fazer grandes atos, etc. Mas eu acho que a nossa grandeza mesmo é a do dia a dia, né? É o que a gente faz Exato, sempre, é o que a gente exato. tenta melhorar todo dia. São os passinhos de formiga que, somados, né, vão levar a uma coisa muito maior. Então, não são lampejos de generosidade ou de genialidade ou qualquer coisa que vão fazer a pessoa, mas é o que ela é todo dia, né? O que ela é consistentemente. E nisso a meditação é fundamental, porque também é uma coisa de Exato, todos os dias, né? exato. O Vitor está falando ali, fato, né? Então, essa constatação, né? Quando a pessoa fala assim, é fato, essa pessoa já tá cara a cara com a meditação, porque se ela sabe que ela não precisa ficar saindo na sociedade para ficar, né? Criando essas boas ações a partir de uma ideia, né? Porque são concepções que a gente põe na cabeça do que a sociedade precisa, quando na verdade às vezes a gente nem sabe se ela realmente precisa do que a gente acha que ela precisa. Mas quando a gente realmente constata que, puxa, é melhor eu trabalhar sobre as minhas coisas, então a meditação, aí você está cara a cara com a meditação, porque a meditação agora é realmente o seu caminho, né? Porque é o trabalho para dentro. Então, no máximo, talvez uma terapia, alguma outra coisa, né? De atenção, exercício interno,
é um trabalho manual, mas sempre com esse espírito, né? Eu preciso desenvolver minha consciência interna, saber o que que eu estou vivendo, saber o que que eu estou fazendo, saber o que que eu estou pensando, saber o que que eu estou sentindo, fazer isso constantemente, né? Passo a passo, tá vivo a cada passo. Então, aí a meditação encaixa, né? Enquanto a gente ainda está meio assim, não, eu vou fazer isso para os outros, eu preciso fazer isso, aí a gente ainda está com as energias todas dissipadas, a gente não sabe ainda que é um caminho mais interior do que exterior, né? Ou completamente interior, mas só para não causar uma polêmica aqui, eu vou dizer mais ou menos. Pode ser mais ou menos exterior também. Isso, Eu lembro. saber dar os meus passos, tá o Vitor Uhum. falando ali. Exato. Saber no sentido assim, estar tá consciente, né? Não saber previamente. Porque saber previamente não dá para saber qual passo que eu vou tomar amanhã. Não sei, amanhã tem que chegar. E aí vai ser o passo atual, né? Mas saber nesse sentido, saber, tipo, eu vou estar vivo. Eu vou estar vivo a hora que eu der esse passo. Se eu estiver vivo, ótimo. Se eu estiver meio ali automático, então não vou saber nada. Sim. E também tem o que eu lembrei agora de um monge que, eu não vou lembrar o nome de jeito nenhum, mas ele falou que a gente espera demais da nossa mente e ao mesmo tempo a gente faz muito pouco por ela, né? Então, pra mim, quando ele falou isso, eu falei, é verdade, porque a gente quer ser feliz, a gente quer ser mais justo, mais generoso, etc, etc, mas o que que a gente tá fazendo pra ajudar isso, Exato, né? Nada. perfeito. Porque como é que a gente está trabalhando, né? Quer dizer, a gente escova o dente 5 minutos por dia, mas a gente não dá 5 minutos de silêncio para saber qual é a algazarra que a gente está fazendo aqui, quais são os condicionamentos que estão, né? Às vezes a gente se frustra com uma emoção recorrente. Ah, eu fico muito triste todos os dias, ou eu fico com muita raiva todos os dias, ou eu fico muito, sei lá, entediado, ou eu fico com muita preguiça, ou eu fico muito isso. A gente reclama disso, mas a gente não sabe como isso opera dentro da gente, né? Como é que a gente disseca esse bicho que está sempre se repetindo e consegue fazer algo, né? Eu acho muito, muito importante mesmo isso, tipo, vamos trabalhar para dentro, né? Vamos Uhum. olhar para dentro, vamos ver, vamos soltar essa quantidade de neuroses, né? Vamos começar a trabalhar onde realmente funciona. E Acredito nisso depender, muito. e depender menos das circunstâncias também, né? Porque nem sempre as coisas vão estar ok, né? Nem sempre vai estar tudo favorável. Aliás, dificilmente vai estar tudo favorável, né? Então, a nossa parte é justamente fazer algo que ajude, né? A gente está bem independente das circunstâncias. É claro que a gente não vai virar super-herói nem nada do tipo, mas pelo menos manter o equilíbrio, né? Pelo menos a gente continuar essa É, busca, né? ter um lugar, nós que é independente dessas mudanças, né? Ele não está exatamente dentro das mudanças, operando com as mudanças. A gente precisa descobrir esse lugar. E esse lugar não é uma ficção. Ele não só não é uma ficção, como é a nossa coisa mais verdadeira. Mas a gente não faz nenhuma ideia. A gente não faz nenhuma ideia. Hoje eu vi um post de um amigo meu no Facebook que tinha lá um texto do Sri Aurobindo, né, que é um filósofo indiano que eu admiro bastante. E nesse texto o Aurobindo respondia uma pessoa falando assim, tinha uma pessoa lá angustiada com a meditação dela e ela queria ir lá visitar o Aurobindo e não sei o que, eu quero ir lá porque a meditação não tá boa e tal. E o Aurobindo falava assim, precisa soltar um pouco essa mente está muito ativa. Essa pessoa está muito angustiada, essa mente está muito ativa, ela precisa soltar um pouco isso, né? Relaxar essa mente e se entregar para uma força maior, né? O Aurobindo fala muito isso, força maior. Mas, primeiro, a gente não sabe o que é uma mente ativa. A gente não sabe o que é uma mente ativa, porque mente é tudo para nós. E a gente não sabe como soltar isso. A gente não faz a menor ideia. Então, a gente não sabe o que tem além disso. Então, descobrir isso, a gente precisa amar essa descoberta. Vamos descobrir o que tem aí, porque tem coisa aí, né? Não sou eu e a Joia que vamos convencer. Vamos atrás desses filósofos, que são pessoas muito mais né, muito mais apropriadas para se descobrir essas coisas, mas vocês vão ver que eles vão falar isso lá. Tem coisa, tem muito mais coisa. Como que leva, né? Como que chega lá? Você vai ver, pelo yoga você vai passar pela meditação, pelo budismo você vai passar por vários você vai passar pela meditação. E para chegar nesse lugar, esse lugar onde a mente descansa e algo aparece. Algo realmente vivo aparece. Né? E é isso que é amar esse troço, amar essa descoberta, amar essa luz que está dentro, que a gente não sabe o que é, a gente não faz uma ideia. E nesse caso aí, eu acho que é amar essa ignorância, sabe? Tipo, puxa, eu sou ignorante disso, eu preciso me mover, sabe? Amar esse movimento para fora da ignorância.
e desconfiar que pode ter mais, que eu não ainda capturei, sabe? Que a minha antena não pegou. Então, a má prática é eu ir atrás desse lugar meio, né, como se estivesse dirigindo na neblina, assim, tipo, não sei o que vem ali daqui a 15 metros, porque eu não estou vendo, mas vou continuar dirigindo, porque eu acho que é por aqui, né? E esse amor à prática, eu acho que está muito vinculado também com o amor que a gente acaba estendendo à vida, né? As coisas que vêm, todas elas, né? Independente do que vier, né? Da gente tá ali, só ali, né? Tá ali vivendo, né? E tentando ali dirigir na neblina, mas com amor, né? Não se deixar dominar pelo medo, não ficar inseguro, não ficar nessa expectativa constante que a gente tá, né? Que a gente quer muitas coisas, mas ao mesmo tempo, né? Não escolhe os caminhos, os melhores caminhos para chegar nelas, né? Ou ter as boas perspectivas para isso. E eu percebo que para mim, pelo menos, a meditação me ajudou muito nessa parte, né? Vindo desses quadros depressivos e etc., eu aprendi a amar muito mais a vida por isso, pelo que ela é, né? Não pelo que eu gostaria que ela fosse, pelo que ela Exato. já foi, ou qualquer coisa do tipo, né? Mas é pelo que tem hoje, assim, né? E sem ser frase feita, né? É uma coisa que eu realmente sinto, assim, né? Que eu nem preciso provar para ninguém também, mas é uma coisa que agora faz sentido para mim, né? Que para mim antes parecia uma coisa muito distante, meio utópica. Eu achava, né, tá bom. Mas é real, né? Isso é muito, muito real. E Tem um. como é que tu explica, Joyce, para uma pessoa que a presença é importante quando a presença é entediante? A pessoa está lá numa sala, não tem nada para fazer, um monte de parede, um monte de sofá, e como é que ela vai apreciar o momento presente nessa hora, onde ela está acostumada, né, a ter tanta diversão, ter tanto entretenimento disponível, né, milhares de sites na ponta do dedo, Netflix com um monte de série, um monte de episódio, um monte de filme, um monte de comida à disposição, você pede hoje, a comida chega na porta da sua casa, você não precisa se mover. Que tanta coisa. Como é que essa pessoa vai apreciar o momento presente sem correr desse lugar? Que às vezes é entediante, né? Pois é, para mim é uma questão de perspectiva, né? É ela que está querendo esse estímulo o tempo inteiro, né? Mas eu acho que se ela enxergar com lentes diferentes, o TED vai embora. É muito mais do que ver e como ver do que propriamente o que está acontecendo, porque tudo é interessante se você olhar com atenção, né? Tudo tem alguma coisa para te trazer, tudo tem algo que, eu não digo aprender o tempo inteiro, porque não é uma neura também, né? Mas é como você escolhe olhar as coisas, né? Não é nem no sentido de ficar procurando prazer o tempo inteiro, mas é ver com interesse, é ver com curiosidade, né, tudo que aparece aí, né? E ver também que, por mais que a gente ache que as coisas estão se repetindo o tempo inteiro, na verdade elas não estão, né? Que a parte bonita da impermanência, é justamente, né? As coisas estão mudando o tempo inteiro. E se a gente começa a observar essas pequenas coisas, tudo fica interessante, né? Se a gente se coloca nisso também. Então, eu vejo mais nesse sentido, assim. Aí tem alguns Sim, comentários aqui. tem bastante. A situação favorável é algo muito sutil, né? O momento é sempre favorável, mas nem sempre sabemos usar isso. O desconforto de fazer nada na fila do banco, na fila do mercado. Tem isso também, a gente não sabe ficar sozinho, né? Eu lembro uma vez que eu fui num bar sozinha, estava morando em outro país, e daí, não, vamos num bar. Foi extremamente desconfortável porque a gente não sabe como lidar com a nossa própria companhia, né? Porque as pessoas olham a gente de uma maneira, nossa, que esquisita, né? Tipo, essa daí tá com algum problema. E a gente mesmo não fica confortável com isso, né? E na maior parte do tempo, na maior parte nunca temos algo de fato para fazer, é uma pressa sem motivo, é a ansiedade constante que a gente fica vivendo, né? Para chegar a Sim. lugar nenhum, a gente só tem pressa, mas né, não estamos indo para lugar nenhum, na verdade. Essa frase aí, né? Na maior parte nunca temos algo de fato para fazer, é uma pressa sem motivo. É realmente isso, para mim, é uma mola motor central do samsara, né? Das nossas ilusões. A gente fica como se fosse iludido, um zumbi mesmo, né? A gente não sabe, a gente está indo para um lugar, mas a gente não sabe por que a gente está indo, ou se realmente a gente quer ir para lá e a gente vai numa velocidade mais apressada do que a gente poderia ir. A gente perde tudo, é realmente uma ilusão, assim, um automatismo, né?
Eu acho, assim, queria só acrescentar uma coisinha ali na história da fila, né? Que fala da fila do banco e tal. Eu acho que a nossa vida, se você tá, a sua vida tá na fila. Essa é a coisa mais preciosa que você tem é a sua vida. Se ela está numa fila de banco, ela está numa fila de banco. E a gente tem que aceitar que às vezes ela vai estar numa fila de banco. Acho que estar vivo, estar presente, às vezes faz a gente aceitar coisas fora dessa agenda o tempo inteiro neurótica da mente, que a mente precisa estar sempre numa coisa sempre prazerosa, ela nunca pode estar numa fila de banco, sabe? Mesmo que a fila de banco seja para uma coisa boa, seja para lidar com o seu próprio dinheiro, seja para garantir que o seu dinheiro está seguro, que você vai tirar tantos dinheiros porque o banco ficou cuidando, que isso, e etc, 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 né? Que é uma maneira, pode não ser perfeita, mas é uma maneira que a gente encontrou, que a nossa civilização encontrou de lidar com essas questões nesse momento, né? Acho que a gente tem que aprender muito, mas nesse momento é a maneira que a gente encontrou. Então que a gente pode valorizar um pouco ali, estar presente, fazer, puxa, né, realmente. E às vezes a gente tá um pouco de saco cheio também na fila, às vezes move a gente a fazer um esquema melhor, porque a gente está presente nessa chatice, entende? Puxa, eu estou presente nessa chatice. Como que eu posso melhorar isso aqui? Ah, talvez se a gente pegasse uma senha, talvez se a gente fizesse um rodízio, talvez se a gente tivesse qualquer coisa, a gente tem essa ideia às vezes porque a gente está dentro da chatice e a gente está presente na chatice. A gente não está negando a chatice, querendo ir embora, pelo amor de Deus, entende? Então, às vezes, estar presente na chatice, no tédio, também é interessante, né? Também tem uma série de coisas que acontecem ali, se a gente está vivo ali, né? E uma série de coisas que não acontecem, se a gente está morto, se a gente está rejeitando aquilo, né? Entediado e querendo ir embora, pelo amor de Deus. Sim, a gente sai um pouco dessa neura de querer prazer o tempo inteiro a todo custo também, né? Então, isso ajuda bastante também. Exato, há Mas, uma Nando, liberdade aí, né? Há uma liberdade sim, magistral aí, de não estar sempre correndo atrás de uma cenoura. uhum. Temos 2 minutos, então eu queria ler um poeminha, porque eu sou Boa, fofa hoje. É um boa. poeminha do Drummond, que tem Hum. basicamente 3 estrofes não, 3 versos. Que eu imagino que ele não estivesse falando de meditação, mas eu acho que calha muito no que ele estava falando. Chama Lembrete, do ano que eu nasci, 84. Ele fala assim: se procurar bem, você acaba encontrando, não a explicação duvidosa da vida, mas a poesia inexplicável da vida. E eu achei bem apropriado pro que a gente estava falando, né? Se procurar direitinho a gente acha, né? Basicamente. Sim. Falando de uma maneira bem feia, o que o Drummond falou muito belamente, mas é isso, né? Posso falar um poema também? Claro, Do, mas você tem um do minuto, tá? Mário Quintana. Rapidinho, é uma frase só. O poema se chama Remissão. Ele fala o seguinte: naquele dia fazia um azul tão límpido, meu Deus, que eu me sentia perdoado, não sei de quê. E eu acho que esse azul que ele fala, esse espaço, tem muito a ver com o espaço meditativo que a gente entra, que a mente naturalmente é. É isso. Eu É acho isso. que a gente já pode encerrar por aí, né? Não tem muito mais Obrigado, o que dizer. Joide. Obrigado pelo Obrigada, convite. Nando. Espero que a gente Obrigada. tenha ajudado um pouquinho todo mundo que participou, Gachô, Vitor, todo mundo que participou, Dani, Teca, Antônio. Muito Obrigada a todo obrigado mundo a que todo esteve mundo. aqui, fez perguntas, comentários. Desculpa, alguns passaram batidos, mas não tem jeito, é Cláudia, muita coisa ao mesmo tempo. Fabiano. Obrigado. Obrigado, Joide. Boas Obrigada, Nando. instruções aí de meditação com a tua tutoria. Para nós dois, eu vi que você vai começar a mentoria amanhã, né? Isso. Inscrições, Não, é semana que vem, amanhã é inscrições. Inscrições para o inscrições. grupo 3 da mentoria. Quem quiser, dharmalog.com. Olha, não caiu a live. Enfim, então eu vou aproveitar. Já Isso, que estamos aproveite. falando disso, você vai começar as inscrições para sua mentoria e eu vou começar as inscrições para minha tutoria no dia 10. Aí eu, para quem está começando, né, e você, para quem já começou e quer se estabelecer, né? Isso, aqui já tem uma instruçãozinha, vai lá no Dharmalog, botei ali, é o meu íconezinho, _ Dharmalog, lá tem todas as informações. Uhum. Obrigado, Joide. Obrigada, Nando.